Dia da Mulher. E não é qualquer mulher, é da mulher preta, que com destreza se apresentou inteira, soberba. Sim, pode parecer arrogância, mas ninguém fala da ignorância social que fomos sempre apresentadas. Um apagamento histórico misturado com excessos de sexualidade e raiva. Mulheres de luta, força, inteligência, que não são vistos nos cadernos, mas sempre destacam o lado materno. Mulheres que não servem para pensar, mas servem para ninar. Filhos dos outros, que nem são seus. Mulheres fortes para trabalhar, limpar, esfregar, mas não para bela ficar. Dizem até que não foram feitas para casar. Procriar. Assim foram vistas muitas das mulheres pretas na colonização, mas ainda hoje pouco se sabe da sua verdadeira missão. Missão essa de Teresa de Benguela. Salve o seu dia, que mesmo sem aparecer na apostila, liderou o maior quilombo do Mato Grosso por 2 décadas. Teresa articulou política, economia e defesa territorial. Mas na história escondem o seu potencial. Até quando? O dia de hoje foi feito para lembrar das nossas potências negras e femininas, que vão muito além do ninar, limpar e que pode sim chorar, casar e bela ficar. Foi feita para ressignificar contextos, valorizar a negra potência, ter ciência da igualdade, equidade, etnicidade e divindade de ser mulher preta. Por isso, viva as Teresas, Marias, Cidas, Lenas, Marielles e todas as mulheres pretas que com sua negra cor superaram a dor. Equilibraram funções sociais de ser mãe e boa profissional. Mantiveram saúde mental e hoje estão aqui para mostrar verdadeiro potencial. Parabéns, mulheres! Viva o seu dia, 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra. E nesse processo de escrita desse poema, foram usadas muitas referências comuns aí a nós, mulheres negras. A primeira é que se apresentou com destreza, inteira, soberba. Quem nunca ouviu falar da preta metida? Quem nunca ouviu aquele Rios, né, famoso aí, que fala assim, olha, se você soubesse do trabalho que dá para uma preta se achar. Pois é sobre isso. Muita gente confunde quando nos veem belas, né, orgulhosas, com a autoestima lá em cima e chamam de arrogância. Mas ninguém vê a ignorância social que fomos sempre apresentadas. E aí entra essa questão aí do trabalho que dá para uma preta se achar. Fala um pouco também no poema do apagamento histórico, misturado com excessos de sexualidade e raiva. Por que isso? Sexualidade é a ideia da hipersexualização da mulher negra e do estereótipo tão famoso aí que é a globeleza, né? Do fato de sermos vistas aí com essa sexualidade elevada, como sendo uma mulher quente, né? Como sendo uma mulher que só é feita para isso. Eu já ouvi uma vez num podcast, acho que não foi no podcast, uma entrevista que eu vi da Isa no Pânico, que ela traz essa questão da hipersexualidade e o Emílio pergunta para ela, mas não é legal ser vista como gostosa? Gente, não é isso. É chato você só ser vista como a gostosa, né? E aí não é feita para pensar, né? Não é feita para casar. E essas questões que eu também trago no meu poema, né, que é dessa hipervalorização aí da sexualidade da mulher preta, que é só vista para isso, né? E raiva também, excessos de sexualidade e raiva. Por quê? Porque a raiva também
é um estereótipo da mulher negra, aquela mulher raivosa, a barraqueira, a que quebra tudo, a que não tem paciência, a que xinga muito fácil. Então, esse estereótipo foi criado ainda nos Estados Unidos e se alastra aí em vários filmes. É o padrão, por exemplo, de Rochelle, né? Que a gente vê aí no Todo Mundo Odeia o Chris, porque é um estereótipo muito forte que é trazido aí, né, da mulher negra, que é a barraqueira, que é a nervosa, que é a que xinga, que é a que grita, né? E que é por isso também que nós temos casos aí de advogada que foi tirada aí no júri, né? Por ela falar, por ela se posicionar e todos os policiais em cima dela, porque entenderam que ela estava se excedendo nessa questão aí das raivas. Bom, esse é só um pouquinho aí do começo do meu poema. A gente fala também sobre a questão do casamento, né, que já foi falado, a questão do ninar filho dos outros, né, que também é muito forte, né, que é a questão da maternidade da mulher negra. E aí eu vou falar ainda a segunda parte, se você curtiu, se você está curtindo, se inscreva no canal, clica no joinha, que a gente vai continuar ainda falando sobre a segunda parte desse poema. Bom, e para falar um pouquinho aí da segunda parte do poema, a gente se adentra aí um pouco nas questões históricas. Salve Teresa de Benguela, dia de Teresa de Benguela, né? E aí eu trago essa provocação de que ela não aparece nas apostilas, né? É muito comum os nossos heróis negros não serem contemplados nas apostilas, nos livros de história, e isso é algo construído tão distante das nossas crianças. Fica aí minha indicação para vocês acompanharem o podcast Calunguinha, que traz aí de uma forma bem lúdica e divertida histórias para as crianças dos nossos heróis negros, né? Coisa que a escola deveria fazer e não faz, né? Isso era algo isso é algo que realmente deveria constar em todos os livros de história e não acontece, justamente por conta do apagamento histórico, que é uma provocação que eu faço no meu poema. Quando a gente fala de Teresa de Benguela, a gente fala de uma mulher negra, né, líder do maior quilombo do Mato Grosso, que era o quilombo do Quariterê, né, que significa quilombo do piolho, e que teve um tino muito forte com relação à política. Então, quando eu trago Teresa de Benguela como articulou política, economia e defesa territorial, é porque realmente ela trouxe para o seu quilombo todos esses elementos e foi por isso que ela conseguiu governar, né, essa região, né, grande como era, composta por negros e indígenas por 2 décadas, né? Então, isso porque ela articulou o parlamento. Então, ela convocou ali como se fosse um conselho dentro do quilombo dela para poder articular a política, né? Para poder tomar certas decisões. Economia. Teresa de Benguela era inteligentíssima. Ela costumava, inclusive, negociar, né, as questões comerciais do seu quilombo, né, as questões das plantações, né, toda a subsistência de uma região foi responsabilidade dessa mulher que conseguiu manter com dignidade por muito tempo. E defesa territorial, né, ela roubava as armas de algumas das autoridades que às vezes tentavam invadir, então ela conseguia roubar essas armas e fazer com que essas armas se transformassem em defesa do seu próprio território, né? Defesa do território do quilombo ali do Quariterê. Então era de uma inteligência e de uma sensibilidade muito grande que não aparece, que não é contemplado na história, na nossa história, na história que a gente aprende, né? Então, nessa segunda parte do poema, eu trago essas evidências, né, de Teresa de Benguela
que trago essa provocação de não aparecer nas apostilas todo esse conhecimento e termino aí dando uma saudação, salve as Marias, Cidas, Naomis, Marielles, e trago aí uma referência que não tem como não lembrar, Marielle presente, né? Que são de muitas mulheres negras que fizeram a diferença. E aí eu faço questão de trazer nomes simples como Maria, Cidas, Lenas, que são alguns dos nomes que nós homenageamos lá no dia 25 de julho na Câmara aqui em Piracicaba, mas que eu faço questão de mencioná-los porque são muitas mulheres, né? E aí eu consigo homenagear a simplicidade, a correria cotidiana de todas as mulheres pretas, né? Trazer essa questão da homenagem e também homenagear grandes mulheres da nossa atualidade, injustiçadas, né? Que é o caso de Marielle, né? Que foi uma vereadora fenomenal no Rio de Janeiro e que foi morta, né? Foi assassinada. Inclusive, muito se diz de que um dos responsáveis foi sim o filho do nosso atual presidente da República, né? Então, é uma questão política que realmente ainda não foi sanada, né? E é importante trazer isso porque a gente está falando de uma mulher preta. Nós temos tantas investigações mirabolantes para outros nichos da nossa sociedade, e quando a gente traz a mulher preta como vítima, né, nessa situação, né, uma mulher de visibilidade, nós não temos tanta determinação judicial, né, e investigativa para sanar essa problemática. Então, eu achei importante trazer também Marielle e finalizo com Salve o Seu Dia, dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, dia de Teresa de Benguela. Bom, esse foi um comentário aí breve sobre o processo de escrita desse poema. Espero que vocês gostem, né? Quem tá curtindo aí, convido novamente para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal. Convido também para conhecer as nossas páginas lá no Instagram, no Facebook e no TikTok. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam ter percebido essa dimensão da mulher negra, né? São tantas faces, tantas coisas que nós temos em comum, são tantos exemplos que nós vemos todos os dias. Então, quando eu falo, por exemplo, do excesso de sexualidade, a gente tem o caso daquela modelo no Rio de Janeiro que foi assediada por um senhor de idade, né, falando claramente que queria fazer amor com ela. Então tem sim uma questão não só feminina, mas uma questão de raça, né? Quando eu falo de casamento, também temos um vídeo aí que viralizou de uma senhora americana vestindo um vestido de noiva, emocionadíssima, porque na época né, da juventude dela, ela não podia entrar numa loja de vestidos de noiva, então nós temos aí novamente essa questão. Então são muitos traços, né, comuns, né, que a gente vê aí em vídeos que a gente costuma sempre estar vendo em Instagram, em TikTok, e que às vezes a gente não para refletir. Espero poder ter provocado isso em vocês através do meu poema, que é algo um pouco mais curto, mas também, né, essa conversa desse processo. Espero ter passado tudo isso para vocês. Então é isso, meu beijo, grande abraço. Hoje aqui é sexta-feira já, então bom final de semana e espero que vocês tenham curtido e continue curtindo aí os vídeos do Erês. Falou? É isso aí.